Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, patriotas. Pessoal, eu queria fazer um questionamento hoje aí, que eu acredito que seja um questionamento de boa parte da população brasileira. Até que ponto deve se cumprir uma ordem judicial? Não é? Porque ouve-se que ordem judicial não se discute, se cumpre. Eu pergunto, será? Será assim mesmo? Não se cumpre ordem judicial? É crime independente da circunstância, da natureza desta ordem? Eu gostaria de fazer um comentário, pessoal. Isso, no meu entender, não sou jurista, mas que isso está na nossa seara de todo cidadão brasileiro, porque estamos passando por um momento ímpar hoje e o povo brasileiro tem recebido ordens, não é, de tribunais que realmente vão contra a Constituição, vão contra a lei, vão contra o Código do Processo Civil e por aí vai. Então fica esse questionamento, não é? Eu acredito que a autoridade, ela é constituída autoridade, portanto, a sua autoridade, ela deve durar até quando ela estiver debaixo da lei, ou debaixo, no caso do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, debaixo da Constituição, não é? Então, se uma autoridade delega ou toma uma atitude, uma ação a favor ou contra alguém, ou contra alguma instituição, no meu ponto de vista, eu que sou leigo, esta ordem judicial deve estar amparada legalmente na Constituição ou em alguma lei. Lei essa aprovada pelo Congresso Nacional, que nós, brasileiros, nós cidadãos, fizemos uma procuração através do voto e delegamos a responsabilidade a 513 deputados e 81 senadores para legislarem, para fazerem leis, para que esta lei seja cumprida pelo judiciário, ou seja, o judiciário vai utilizar dessas leis, que foram elaboradas lá dentro do Congresso e plenário, para dirigir uma nação. Isto é o ordenamento jurídico, ele tem que estar fundamentado legalmente numa lei feita dentro do legislativo. Mas a partir do momento que um determinado tribunal se arvora para si a responsabilidade de legislar, as suas ordens passam a ser questionáveis, sim, passam a ser questionáveis, não é? E isto gera instabilidade jurídica. Porque quando uma população percebe que as ordens judiciais não estão amparadas em nenhuma lei, abre o leque para o quê? Uma desobediência civil ou uma convulsão social. É quando a sociedade passa a não acreditar mais nas instituições. E isto é muito perigoso para um país, para uma nação. Porque toda nação tem que ser administrada dentro de parâmetros estabelecidos no legislativo deste país. São as leis, e daí delas surgem as normas, não é? Os estatutos. Mas o momento que nós vivemos hoje, o povo brasileiro já não acredita mais no amparo legal das ordens absurdas que tem surgido, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Supremo Tribunal Federal, está restringindo o povo brasileiro aquilo que está e é causa pétrea, ou seja, não pode ser modificado assim. Lá no artigo 5º da Constituição, a nossa liberdade de expressão, estão atropelando o artigo 220 da Constituição. E são crimes flagrantes.
praticados pela Suprema Corte de um país, não é? Então, o artigo 220 fala sobre a liberdade dos meios de comunicações, não é? Seja televisivos, seja através da internet, seja impresso, e assim vai. Então, tivemos também o abuso, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, e aí foi chancelado pelo Legislativo, mas sem amparo à lei feita por esse próprio Legislativo, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu prender Daniel Silveira por palavras. E no artigo 53 da Constituição diz que ele é imune a palavras, opiniões e votos. Quaisquer palavras, opiniões e votos. Então o povo brasileiro hoje está diante de um quadro, não é, de total instabilidade jurídica, os ministros da Suprema Corte mergulhados em ativismo político, fazendo campanha eleitoral, e pasme, o próprio tribunal responsável pelo serviço administrativo de gerenciar as eleições do Brasil está sendo permissivos com fraude do processo eleitoral. O caso mais recente da denúncia aí do Alexandre Gomes Machado, um funcionário do TRE, do Distrito Federal, estava destacado temporariamente no TSE. Ele fez uma denúncia há pouco tempo sobre a questão das inserções das propagandas eleitorais. E ele, quando comunicou, não é, ele praticamente foi silenciado. Então são crimes flagrantes, não é? E o resultado é esse: um tribunal completamente desacreditado, onde tem um ministro como presidente deste tribunal que age como pitbull, como um cachorro louco. Todos reclamam, pasmem, todos reclamam dele, o povo brasileiro reclama, mas o povo brasileiro é completamente desprotegido. Não tem como resistir, a não ser a desobediência civil, que pode partir de caráter individual, como foi o caso do Roberto Jefferson, não é? Como foi o caso de outros cidadãos de bem que foram presos, perseguidos, é o caso do Alan dos Santos, que está hoje exilado lá nos Estados Unidos, e pode ser de forma coletiva. E aí, quando a coisa parte para o coletivo, que é o que já está acontecendo, isto é confusão social, causado por 2, 3 ministros de uma corte que está agindo como uma corte de exceção. Então, é esse o meu entendimento. A autoridade, sem base legal, em suas ações, perde a legitimidade. Portanto, estas ordens devem ser, sim, questionadas e, em alguns casos, não cumpridas. Por quê? Porque essas ordens estão colocando em risco a soberania nacional, ou melhor, o Estado democrático de direito. A perseguição aos conservadores que está acontecendo hoje no Brasil, silenciando apenas de um lado, perseguindo, prendendo, pode levar à derrota de um favorito e à vitória de um derrotado pela opinião pública. Ou seja, está inibindo a vontade soberana do povo através do silenciamento, do isolamento, do atropelo às leis, à Constituição. Então, o Brasil corre risco, sim, de uma confusão social. Então, no meu ponto de vista, já passou da hora de o presidente da República, enquanto chefe supremo das Forças Armadas, intervir, sim, intervir através do artigo 142, para garantir a lei e a ordem. Estes ministros devem ser imediatamente separados de suas funções, isolados, exonerados, processados e responder judicialmente pelos crimes que estão cometendo.
o senhor Alexandre de Moraes jamais poderia estar na frente do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele é suspeito em todas as suas ações. Ele está ameaçando os cidadãos de bem do nosso país. Está restringindo o direito de vir de muitos cidadãos por palavras e, pior, prendendo e ameaçando. E isto não pode continuar assim. Então, eis a responsabilidade das Forças Armadas de um país, que é uma instituição permanente e regular, não é? Que age com base na disciplina e hierarquia, não é? Está subordinado ao chefe supremo das Forças Armadas. E por determinação de algum chefe de poder, garantir a lei e a ordem. É justamente o que nós estamos passando no momento. Estamos passando por um momento de desordens. As leis estão sendo atropeladas, está havendo conflito entre poderes a partir do momento que determinações de ministros ultrapassam a sua caixa de responsabilidade, o seu círculo de responsabilidade dentro do seu poder. O ministro não foi eleito pelo povo para legislar. Ele foi indicado por notável saber jurídico, que deveria ser, ou por ser amigo de um presidente ou atender alguma demanda privada deste político. Então, jamais poderia legislar como estão legislando e rasgar a Constituição, e jamais a Polícia Federal era para cumprir ordens desta natureza. Até agentes e delegados da Polícia Federal foram escolhidos por ministro Alexandre de Moraes para cumprir ordens específicas daquele tribunal, ou seja, isso é uma intervenção direta. Assim, um segmento da Polícia Federal passa a ser o quê? Uma Gestapo, uma guarda pretoriana, não da instituição Supremo Tribunal Federal, mas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então temos a Polícia Federal exercendo a função de uma Gestapo, de uma guarda pretoriana. Portanto, a Polícia Federal também comete crime de prevaricação quando aceita essas ordens ilegais e cumpre. Imagina se isso generalizar. Imagina se todos os cidadãos, todas as pessoas, todos aqueles que têm função pública fazerem as coisas erradas porque a ordem veio errada e ele simplesmente cumpriu como robô. Então, não aceito essa ideia de que ordens jurídicas devem ser cumpridas de forma incondicional. Eu gostaria de saber onde é que está escrito isso. Porque quando se fala ordem jurídica para se cumprir, é partindo da premissa que essas ordens estão com base legal. Caso contrário, perde a legitimidade. Portanto, no meu entender, não deveriam ser cumpridas, deveriam sim ser questionadas. Um forte abraço a todos.